São Mateus, capítulo de número 23. Glória a Jesus. Glória a Deus. São Mateus, capítulo 23, versículo 39. Glória a Deus. Porque eu vos digo que desde agora me não vereis mais, até que digais, bendito o que vem em nome do Senhor. Capítulo 24, versículo 3. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Livro do Apocalipse, capítulo 22 e versículo 17. E o Espírito e a noiva dizem: Vem. E quem ouve, diga: Vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Amém. Glória a Deus. Tome seu assento e vamos juntos aprender com o Senhor, meditando na sua palavra. Glória a Jesus. Nós estamos em um culto de Santa Ceia, o culto especial, e podemos dizer um dos cultos mais sérios que a igreja participa enquanto está na face dessa terra. O Senhor Jesus, no capítulo 23, estava instruindo os discípulos, depois de ter pegado um pouco pesado com os fariseus, momentos antes. Ele começa a expressar alguns erros que os fariseus tinham, inclusive ele cita alguns ais que os escribas e fariseus teriam por ensinar a palavra, mas não observá-la. E no fim do capítulo, o Senhor Jesus começa a expressar a sua tristeza por Jerusalém e chega a ponto de dizer: quantas vezes eu quis fazer com vocês o que uma galinha faz com os pintinhos, protegê-los debaixo das asas. Quem já teve essa experiência de ver uma galinha que a recém chocou e tentar chegar perto dos pintinhos? Você não vai conseguir, ela vai abrir as asas e vai bicar de tudo que é lado. Quando passa um gaviãozinho também, ela está ali protegendo. Jesus estava dizendo: eu queria proteger vocês, Jerusalém, tantas vezes, e vocês apedrejaram os profetas, vocês expulsaram, mataram, e fizeram tudo, impedindo o meu amor de ser expressado até vocês. E o Senhor Jesus, então, depois de ter expressado esta tristeza, ele começa a dizer: eis que a vossa casa ficará deserta, porque eu vos digo que desde agora não me vereis mais, até que digais, bendito o que vem em nome do Senhor. Os discípulos sabiam o que significava esta frase, bendito o que vem em nome do Senhor. Eles sabiam que era o livramento, a salvação. Eles sabiam que isto era algo muito importante, que a igreja muitas vezes não se atém a esta frase, bendito o que vem em nome do Senhor. Quando Jesus entrou em Jerusalém, todos o receberam, e ele entrou montado no jumentinho, eles falavam esta frase. E esta mesma frase deveria ser dita quando ele chegasse diante do povo religioso da época, que eram os escribas e os fariseus, mas eles o rejeitaram. E esta frase é para ser dita pela igreja no dia em que o Senhor vier buscá-la. E ele expressa isso para os discípulos, dizendo: vocês não vão mais me ver, vocês só vão me ver de novo no dia, naquele dia, em que todos vão dizer, bendito que vem em nome do Senhor. Então os discípulos começam a ficar preocupados, primeiro porque Jesus estava dizendo que ia se afastar deles e que eles não o veriam mais. E segundo, porque eles queriam saber como seriam, o que aconteceria então, e como eles deveriam saber e se aperceber que os acontecimentos finais estavam se aproximando. E a Bíblia diz que os discípulos, e eu estudando e comecei a meditar, possivelmente foi Pedro que perguntou, porque Pedro era um pouco mais afoito, tomava a frente, era o porta-voz dos 12. Mas a Bíblia diz que quando eles chegaram no Monte das Oliveiras, se afastaram dos religiosos, escribas e fariseus, e estavam em particular com o Senhor. Então os discípulos em particular disseram: dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Duas perguntas, duas interrogações que eles tinham nos seus corações sobre a vinda de Cristo e sobre o fim do mundo.
A humanidade sem Cristo, que não conhece a palavra de Deus, há um tempo atrás o que vinha nos assuntos deles era sobre o fim do mundo. Alguns diziam que o mundo ia acabar no ano 2000, já passou 10 anos, o mundo acabou? Não, estamos aqui, na verdade. Isto tudo é falta de conhecimento de Deus, falta de conhecimento da palavra de Deus, falta de conhecimento de Cristo. Mas o Senhor Jesus disse para eles, eu não vou dizer para vocês quando vai ser o fim. Inclusive Jesus disse que nem os anjos sabem, só o meu Pai sabe qual é o dia. Mas Jesus disse, eu vou deixar para vocês alguns sinais, vou deixar para vocês, pelo menos para vocês se aperceberem, para entenderem que aquele dia está se aproximando. Porque vocês não podem ser pegos desapercebidos. E para isso eu vou permitir, e o meu Pai vai permitir, que eu deixe para vocês alguns sinais, para que vocês venham saber que está chegando aquele grande dia. Assim é numa guerra, assim é em alguns alojamentos militares, todos sabem que quando tocou o clarim, a trombeta, é hora de se preparar, porque está chegando algum momento de guerra, algum momento de uma hora de estar preparado já. E Jesus estava querendo que os discípulos ficassem preparados, porque Jesus sabia que os discípulos queriam estar preparados para aquele grande dia. E eu quero inverter a ordem dos fatores desta mensagem nesta noite, e quero falar primeiro sobre o fim e depois sobre os sinais do fim. Para nós falarmos dos sinais do fim, Jesus deixou muitos deles, e segundo os teólogos, ensinadores do fim dos tempos, que este ensino se chama a escatologia, ou seja, o ensino sobre o fim dos tempos. Os sinais escatológicos são aproximadamente 118. E segundo estes próprios teólogos, todos eles já se cumpriram. Todos os sinais já aconteceram. Alguns sinais aconteceriam na área da religião. E quais são eles? Falsos cristos, apostasia e líderes pregando heresias. Líderes que usariam o nome de Cristo, a Bíblia Sagrada, porém, pregariam falsas doutrinas. Falsos cristos, nos últimos 70 anos apareceram mais de 2.000 cristos no mundo inteiro. Pessoas se dizendo ser Jesus Cristo. E isto tudo Jesus disse que iria acontecer. São os sinais na religião. A apostasia, vai procurar igrejas pentecostais por aí, está cheio de igrejas neopentecostais, mas pentecostais não, porque a apostasia chegou e o amor se esfriou. Existem pessoas que às vezes até estão dentro de igrejas com nome pentecostal, mas já não são mais pentecostais. É um dos sinais na religião, a apostasia. Outro sinal que aconteceria era o sinal na política. Devido a todos os homens quererem poder, então todos eles iriam entrar em guerra. Jesus falou que haveriam guerras e rumores de guerra. Outro sinal que aconteceria eram sinais na natureza. Sinais de terremoto, desmatamento, a caça. Hoje muitos animais estão em extinção. Hoje há uma guerra muito grande. Muitos norte-americanos estão vindo para a América do Sul, porque descobriram que alguns países aqui da América do Sul têm mais poder em sustentar o povo com água potável do que lá no norte ou até mesmo na Europa. Há pouco tempo, quando estivemos na Argentina, o missionário estava contando que 2 norte-americanos compraram alguns hectares de terra em uma região que tem muitos açudes, muitas nascentes e vertentes de água. E eu perguntei para o missionário por quê? Porque eles lá na região deles já não tem mais quase água potável. Por falar nisso, quem imaginaria 20, 30 anos atrás que hoje nós teríamos que comprar água para beber? Por quê? Porque cada vez está mais escassa a água. E infelizmente os rios estão poluídos, os mares estão poluídos. E a água que vai para o tratamento, muitas vezes eles não conseguem dar conta. E se você vai tomar esta água, infelizmente, muitas vezes passa mal, porque a água potável está escassa. Isto é sinal na natureza. E outros sinais que nos mostram que aconteceriam na natureza. Sinais na área social e moral. Doenças. Nunca vivemos uma década de tantas doenças como esta que estamos vivendo agora. Outro sinal na área social e moral. Divórcios. Segundo as estatísticas, a cada 100 casamentos acontecem 65 divórcios. Há 50 anos atrás,
De cada 100 casamentos, se divorciavam no máximo 15. Hoje já subiu para 65. É alarmante cada vez mais os sinais que estão acontecendo na área social e moral. E isso também não deixa de ser um sinal que aconteceria na religião, que se chama apostasia. A apostasia é o amor se esfriando. O amor está se esfriando entre os casais, entre os pais e os filhos, entre os filhos com os pais e também muitas vezes com a noiva para com o seu noivo. Mas aquele que já tem o fogo do Espírito Santo, ele vai guardando esta chama e o azeite na sua lamparina para não apagar este amor do Espírito Santo no seu coração. Outro sinal na área social e moral que aconteceria e que estamos vivenciando é a fome. Os sinais na fome são terríveis. Muitas pessoas morrem de fome nos dias em que estamos vivendo. Outro sinal na área social e moral seria o abandono. As mulheres estão entregando as crianças dentro de cestas de lixo, largando nas portas, largando dentro de rios, dentro de sacolas plásticas e atirando como se fosse um copo de refrigerante que você toma e atira ele fora. As crianças hoje estão sendo tratadas como descartáveis, como garrafa de refrigerante. Isto tudo está acontecendo, são sinais na área social e moral. Prostituição, homossexualismo, tem homem deixando a sua esposa, os seus filhos, para ir embora morar com outro homem. Isto tudo são sinais na área social e moral. Meus irmãos, e a tendência, não se assuste, é cada vez mais piorar. A Bíblia Sagrada nos mostra que quando o reino do anticristo se instalar nesta terra, acontecerão 3 anos e meio de falsa paz. Ele surgirá como sendo o homem que tirará todos os problemas da humanidade. Já vi alguém pregando, não vou dizer que discordo, mas tenho as minhas dúvidas, que todo crente que subir no arrebatamento, a sua roupa vai ficar, o seu carro vai ficar, a sua casa vai ficar, os seus bens vão ficar. Então o anticristo vai tomar posse de tudo isso e vai dividir para aqueles que não têm condições e vai dar para eles. Hoje tem gente que se vende por trocados, quanto mais por um carro, uma casa, alguém que mora debaixo da ponte, alguém que não tem nem o que comer, e depois do arrebatamento vai ficar muita coisa por aí. Se é que a igreja vai se esforçar para subir, senão vai ficar pouca coisa aqui. Então, infelizmente, o anticristo vai distribuir aquilo entre aqueles que não têm. Então eles vão achar, este aí é o homem que surgiu para destruir, para terminar com a pobreza e com todos os problemas que existem entre a humanidade. Então, como falei, não vou discordar, mas também não concordo 100% com esta tese. Mas 3 anos e meio será de falsa paz. A Bíblia chama isso de tribulação. Os primeiros 3 anos e meio da tribulação. Nestes 3 anos e meio, a Bíblia diz que vão se abrir 7 selos. Nos primeiros 4 selos, a Bíblia diz que serão soltos 4 cavalos. O cavalo branco, o vermelho, o preto e o amarelo. Cada um deles com um poder destrutivo para arruinar com a humanidade e com a natureza criada por Deus. No 5º selo, a Bíblia diz que os anjos pedem que Deus julgue a causa deles e vingue o sangue daqueles que morreram. No 6º selo, a Bíblia Sagrada diz que haverá grande terremoto, o sol vai escurecer, a lua vai se tornar vermelha, as estrelas vão cair, o céu vai se desenrolar e os montes vão desaparecer. É nesta altura que a Bíblia diz que os homens vão clamar e dizer: montes, caiam sobre nós. Muitos deles vão se esconder em cavernas e não vão poder ter onde se esconder, porque tudo vai ser passado e tudo vai terminar. Aqui então já é o fim da tribulação e entra no 2º processo, que é o processo da grande tribulação. Meus irmãos, vão ser dias tão terríveis que cada crente hoje que passa uma lutinha, se soubesse o que vai acontecer naquela época, você ia ver que a sua luta é só uma cosquinha no que vai acontecer naqueles dias. A história paralela nos mostra que quando os poloneses e alemães, quando Hitler se armou contra os judeus, eles faziam coisas terríveis para matar o povo de Deus, para matar os hebreus, os judeus que serviam a Deus. A história paralela nos diz, e eu lia a biografia de um homem que escapou de um campo de concentração e conseguiu fugir para outro país, e ali então começou a relatar o que acontecia e o que ele viu que acontecia nos campos de concentração. Hoje passa na internet as fotos do que acontecia. Eles pegavam com retroescavadeira e juntavam os ossos, pilha
pilhas de ossos dos judeus mortos nos campos de concentração. E este homem chamado Nathan Ben Hanover, ele fala o que acontecia, o que ele presenciou nos campos de concentração. Eles cortavam os pés e as mãos dos judeus e deixavam eles morrendo, sangrando e com dor. Eles rasgavam o ventre das mulheres que estavam grávidas, pegavam o feto, batiam no rosto das mulheres, depois assavam os bebês e davam para elas comerem. Eles faziam coisas terríveis, abriam a barriga das pessoas, colocavam um gato, costuravam e cortavam os braços, e a pessoa morria se batendo de dor, porque o gato estava vivo, arranhando aquela pessoa por dentro. Eles faziam coisas tão terríveis, meus irmãos, que eles colocavam câmeras de gás, era como se fossem salões do tamanho deste. Eles colocavam uma placa na porta, o banho da liberdade. Então as pessoas entravam ali e haviam muitos chuveiros nas paredes, e eles diziam: guardem a sua roupa para depois do banho vocês saírem e não se perderem na sua roupa e no seu calçado. Eles entravam ali nus, eles trancavam as janelas e as portas e lançavam chamas por aqueles chuveiros, e todos eles morriam queimados ali dentro. Tudo isto foi muito terrível. Quem não morreu na câmara de gás morreu degolado, enforcado, fuzilado, com injeção de benzina, esmagado pelos tanques de guerra. Alguns deles morriam sufocados. Se um vagão de trem coubesse 50 pessoas, eles colocavam 300, mas não cabe mais, não interessa, tem que colocar. E os outros que já tinham entrado primeiro morriam esmagados lá dentro, morriam asfixiados dentro dos vagões. E tudo isso eles fizeram para matar os judeus que eram fiéis e que serviam a Deus. Mas a Bíblia Sagrada diz que a grande tribulação vai ser tão terrível que nunca a humanidade sofreu tanto na face da terra. Na grande tribulação, a Bíblia Sagrada diz que vão ser abertos 7 selos. Quando o primeiro selo se abrir, vai haver um silêncio de quase 30 minutos, de quase meia hora na face da terra. Este 30 minutos, a Bíblia não especifica o porquê, mas estes 30 minutos de silêncio vão se terminar depois de aproximadamente 25 ou 27 minutos. Aí então cada anjo destes 7 selos vai ganhar uma trombeta, e cada trombeta é uma praga que Deus vai permitir ser enviada para a terra. A Bíblia diz que quando a primeira trombeta for tocada, 1/3 da terra vai ser queimada. Hoje os governantes estão apavorados, porque o que era apelidado de pulmão do mundo, que é a Amazônia, está sendo devastada. O desmatamento é maior do que o reflorestamento. É como se derrubassem 500 árvores e só conseguissem replantar 50 árvores. E a tendência é daqui a pouco até ficar ruim para respirar, até o oxigênio vai se diminuir cada vez mais na face da terra. Mas a Bíblia diz que naquele dia vai ser muito pior, porque 1/3 da terra vai ser queimada, 1/3 da vegetação vai ser devastada. O segundo anjo toca a trombeta e 1/3 do mar vira sangue. Imagine que lindo quando você viaja para a região litorânea, e aí então você observa aquele mar. Em alguns lugares é verdinho, em outro lugar é azul. Naquele dia 1/3 daquela água vai ser vermelha, porque tudo aquilo vai se transformar em sangue. A Bíblia diz que na grande tribulação o terceiro anjo vai tocar a trombeta, e então a água vai ficar amarga. Se hoje já não tem água potável, o pouquinho de água que vai existir, 1/3 vai ficar amarga. A amarga vai ser a vida de quem estiver naqueles dias aqui na face da terra. A Bíblia diz que o quarto anjo toca a trombeta e 1/3 parte da luz atmosférica vai se terminar. Imagine quando o tempo está para chover, o sol está ali, mesmo sendo de dia, o sol está ali, sendo de noite também, porém está no outro lado hemisférico. E aí então, quando está para chover, escurece tudo, fica nublado. Você olha aquele céu cinzento, é triste de olhar. Você começa até a ficar meio triste, porque estava lindo o sol e agora ficou tudo nublado. Mas naquele dia, a Bíblia Sagrada diz que quando este quarto anjo tocar a trombeta, aí então a luz atmosférica vai diminuir 1/3. A Bíblia diz que agora o quinto anjo toca a quinta trombeta, e todos os homens vão ser atormentados. Meus irmãos, a tormenta vai ser tão terrível, que hoje o ser humano, quando está atormentado, ele consegue se controlar. Algum tem que tomar remédio, outro tem que ir no psicólogo. Mas sabe o que vai acontecer quando o quinto anjo tocar a trombeta? Os homens vão pedir a
morte. Eles vão pedir, por favor, eu quero morrer, mas a Bíblia diz que a morte não estará aqui. A morte não estará à disposição daqueles que querem morrer. Por quê? Porque o sofrimento vai ser tão terrível por aqueles que não quiseram obedecer a Deus e a sua palavra. Agora a Bíblia diz que o sexto anjo toca também a trombeta, e agora o sexto anjo vem com mais 3 anjos e são soltos para matar uma terça parte da humanidade que ainda existirá na face da terra. O sétimo anjo toca a trombeta, e agora Deus começa a anunciar que aquela situação está se acalmando, e os 24 anciãos se colocam diante do trono de Deus e começam a adorar a Ele, dizendo: Santo, Santo, Santo é aquele que vive e reina para todo sempre. Mas a Bíblia diz que não termina por aí. A grande tribulação vai ser algo tão terrível que existem agora as 7 taças da ira de Deus. O que a Bíblia chama em Apocalipse capítulo 16 de a cólera de Deus. Deus está, meus irmãos, tão entristecido com as situações. E muitas pessoas perguntam: por que Deus não pega e destrói aqueles que não querem lhe servir e lhe obedecer? Porque se Deus fizesse isso, quem sabe eu e você já estaríamos no inferno. Mas o amor de Deus é tão grande que Ele está abreviando esta situação para que você que está aqui nesta noite tenha uma oportunidade de ter seu nome escrito no livro da vida e não venha perecer para sempre no inferno, mas para que possa subir na glória para adorar Ele na eternidade com Cristo. Agora as 7 taças da ira de Deus. A primeira taça, a Bíblia refere-se à marca da besta, e isto já foi difundido por muitas vezes de diversas formas. Quem não ouviu falar em código de barra 666 e tantas coisas que estão por aí, mas crente lavado, remido, enxaguado e deixado de molho no sangue de Jesus, essa urucubaca não faz nem cosquinha nele, porque ele tem a proteção do Todo-Poderoso sobre a sua vida. Tem crente, meus irmãos, preocupado com marca, com desenho, com logotipo. Eu já vi até gente perder tempo e fazer desenho disso e daquilo, e estrelinha e não sei mais o que. Tudo bem, isto não é pecado, mas se nós dedicássemos este tempo para o jejum, para a oração e para estudar as escrituras, nós não ficaríamos cheios de minhoca na cabeça por aí. Mas nós temos que encher o nosso coração da palavra de Deus. Aí não vamos nos preocupar com o que o diabo está fazendo. Nós sabemos que estas coisas pertencem a Ele, e Ele vai vir para matar, roubar e destruir. Mas Jesus Cristo disse: eu vim para que tenham vida e vida com abundância. A Bíblia Sagrada diz que o inimigo, ele veio mesmo para fazer todas estas coisas, mas para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. E sabe quem Deus quer usar? É você, minha irmã, é você, meu irmão, que Deus quer usar para destruir com todas as obras do maligno. Aleluia! Glória a Jesus. Então 7 anjos, as 7 taças, melhor dizendo, já passamos dos anjos. A primeira taça é referente à marca da besta. Logo em seguida a Bíblia fala de uma guerra que acontecerá no vale de Esdrelon, outros chamam de Jezreel, a guerra do Armagedon. Tem muitos hinos que falam sobre a guerra do Armagedon, mas tem muito crente que nem sabe o que é isto. Então depois que isto acontecer, todas as nações vão se juntar para lutar contra Israel. Todos sabem que desde o princípio, desde Abraão, o pai da fé, surgiu uma grande nação chamada o povo de Israel. Em 1974 se transformou novamente em estado, e desde então as promessas de Deus que eram para Israel foram transferidas, ou melhor, foram divididas com a igreja, porque o da igreja é da igreja, o do povo de Israel é do povo de Israel. Fique tranquilo, porque o que é do povo de Israel eles vão receber, mas o que é da igreja nem o diabo pode tocar, porque as promessas de Deus vão se cumprir na vida da sua noiva. Diz-nos a Bíblia Sagrada que todas as nações se levantarão contra o povo de Israel. Os israelitas, estes mesmos que Jesus disse: quantas vezes eu quis ajuntar vocês debaixo das minhas asas, como a galinha faz com o pintinho, e vocês não me ouviram. E sabe, até hoje eles não aceitam a Cristo, até hoje eles não aceitam que Jesus era o Messias, eles até hoje estão esperando o Messias lá, não aceitam o cristianismo. Se pregar para os judeus sobre Cristo, sobre o Filho de Deus, eles não vão aceitar. Mas naquele dia todas as nações vão colocar Israel num paredão e vão tentar destruir com a nação de Israel. E é neste momento, no vale do Armagedon, que Jesus Cristo vem dos céus descendo com alarido, com vara de ferro, para reger
abranger as nações, e ele vai destruir as nações, e todo Israel vai reconhecer que Jesus Cristo é o Messias, e todos eles vão adorar a ele na beleza da sua santidade. Agora diz-nos a Bíblia Sagrada que após a grande luta, a guerra conhecida como Guerra do Armagedon, Jesus então vem para livrar a Israel e eles o reconhecem como o Messias. E agora então o anticristo, a besta e o falso profeta vão ser lançados no lago de fogo e enxofre. Eles são a trindade satânica que vai se unir para lutar contra o povo de Deus. O espírito dele já está aí, mas ele não está aí. A Bíblia diz por isso, o espírito não está agindo, o espírito dele faz você pensar que não precisa deixar assim, não precisa descer toda a vida. Esse negócio é para o passado, é para os discípulos, é para a igreja lá de 500 anos atrás. É isso que o espírito do anticristo faz. A principal artimanha do espírito do anticristo na igreja e achar que não precisa mais obedecer a Bíblia como ela é. Tem crente que diz: eu vou subir com Jesus e não vou participar destas coisas. Se você está dando ouvido para estas heresias, você já está participando da grande tribulação sem perceber. Então a Bíblia diz que todos aqueles que iludiam o povo e que tentaram destruir a igreja vão ser lançados no lago de fogo e enxofre. Aí então Deus vem com a igreja para constituir o reino milenar. Vai ser 1000 anos de reino de Cristo aqui nesta terra. Hoje na igreja já não consegue obedecer a Cristo, mas naquele dia vai ser muito lindo. Jesus estará sentado no trono e por 1000 anos nós vamos reinar com ele. A igreja vai estar do lado dele. Hoje tem Cristo pelo reino humano, se candidatando a deputado disso, a vereador daquilo, senador, sei mais do que, mas aquele que perseverar até o fim, ele vai reinar com Cristo 1000 anos e vai se sentar do lado do trono dele. Tem gente, meus irmãos, que está se enganando a si próprio, mentindo. Tem igrejas que abrem as portas e até oferecem os seus púlpitos para este tipo de gente subir no altar e usar um lugar que é santo para dizer: se vocês votarem em mim, eu vou ajudar vocês lá. Se nem Deus ajuda esse tipo de gente, quanto mais esse tipo de gente vai poder fazer alguma coisa. A igreja não depende de político, a igreja não depende de botar nenhum candidato lá dentro, a igreja depende de estar no centro da vontade de Deus, e Cristo então vai agir e vai mudar a situação da humanidade. Agora a Bíblia Sagrada diz que vão ser 1000 anos de reino milenar, ou melhor, de reino cristocêntrico. Jesus Cristo vai estar sentado no trono. A Bíblia diz algumas coisas interessantes que eu não vou poder me ater, mas a Bíblia diz que um jovem vai morrer com 100 anos. Imagina, jovem, você morrer com 100 anos. E ainda dizer: ó, a jovenzinha lá morreu, tinha 100 anos. É jovem. O reino milenar vai ser tão tremendo, meus irmãos, que a Bíblia chega a dizer no livro do profeta Isaías que a serpente vai brincar com uma criança, um leão vai brincar com uma criança e não vai ter maldade nenhuma, porque é Cristo que está sentado no trono reinando. Sabe por que às vezes você passa por grandes tribulações? É porque Cristo ainda não sentou no trono do teu coração. Mas quando você deixar Cristo ser o rei, ser o centro e assentar no trono da tua vida, aí então você vai ver, o leão vai virar gatinho e a cobra vai virar minhoquinha, porque o poder de Cristo estará na tua vida. E ele diz que nós pisaríamos serpentes e escorpião, e nenhuma força do mal nos faria dano algum, porque o poder dele e os sinais dele são conosco. Oh, glória a Jesus! Milênio, no final do milênio, então acontecerá uma outra guerra, chamada Gog e Magog. Então nesta guerra Deus vai permitir que se levantem muitos para se oporem ao Cristo. Me perdoe a expressão, é tão cabeludo, que é mesmo sentado no milênio, contra a guerra, Gog e Magog, lançamento com Satanás. E aí Deus tem gente na casa de Deus, mas não quer submeter ao reino de Cristo. E aí então Deus dá uma soltada, porque eu já falei e torno a repetir, o diabo é só um cachorro de Deus, e às vezes tem crente teimoso e Deus diz: vai lá, pega Satanás, e o diabo vai lá e avança, e você tem duas opções: ou toma vergonha, se converte, se coloca na brecha, ou você deixa o diabo te levar para o inferno. Mas eu creio que simboliza as forças do mal contra as forças divinas, e que se aliarem ao bem, e manda os Cristo reinando,
não vai haver destruições, alguma coisa ruim vai haver, porque o crédito ao rei de Cristo. E então a pessoa que você ficar lá do mal, e ainda vai virar Magog e Magog, onde aqueles que ficarem ao lado do mal, você lá juntamente com nós. E agora essa cara de juízo e ao trono branco, você a nova terra, a nova Jerusalém desce ataviada, e tudo isso é muito lindo. Mas como eu falei que eu iria inverter os valores, eu iria inverter as posições, agora eu quero falar o que vai acontecer antes de tudo isso. Agora foi só uma introdução para você entender o que é fim dos tempos. É claro, precisaríamos muitos dias para discorrer a Bíblia Sagrada e expressar tudo que acontecerá no Apocalipse. A maioria dos teólogos dizem que os melhores ensinos, os melhores ensinamentos sobre o fim dos tempos é o próprio tempo. Não tem como determinar o que vai acontecer. Há um tempo atrás diziam que os Estados Unidos, de lá viria o anticristo e os Estados Unidos seria a nação que se levantaria contra Israel. Agora a Europa está muito maior. Diriam que os Estados Unidos, a superpotência, que o dólar estava explodindo, agora o dólar não vale quase nada e o euro está explodindo lá em cima. O ien, que é a moeda japonesa, vale muito mais ainda. E então os teólogos têm que mudar aquilo mesmo que eles escreveram e pregaram, tem que mudar tudo, porque o melhor ensinamento sobre o fim dos tempos é a Bíblia Sagrada e o próprio tempo, e as coisas estão se cumprindo aos nossos olhos, nua e patente. Nós podemos enxergar diante do nosso nariz, todos os sinais estão se cumprindo. A Bíblia Sagrada diz que o sinal em Israel já se cumpriu. A Bíblia Sagrada diz que os falsos cristos estão por aí, enganando e fazendo tudo o que o diabo quer. A Bíblia nos fala que haveria guerra. A maior guerra depois da guerra bélica é a guerra psicológica. Tem gente que tem que tomar remédio para acordar, remédio para trabalhar, remédio para dormir, remédio para conversar, remédio para ficar acordado, tem que tomar remédio para tudo. É uma guerra psicológica. O ser humano tem que... O ser humano mesmo perdeu a identidade, ele não sabe o que ele quer, nem mesmo o que ele é. Esta é uma guerra que está submergindo a humanidade ao caos. A segunda guerra, ou melhor, a primeira guerra é a guerra bélica. Os Estados Unidos gastam mais de $1 trilhão por ano com armamento bélico. Você sabe o que quer dizer isto? Eu procurei descobrir o que vai fazer com $1 trilhão para construir 65 mil postos de saúde. Isto, coisa boa, coisa luxuosa. Não aquelas que você entra, senta e tem que ficar 10 horas esperando, não. É como se fosse centro de saúde particular. Também dá para construir 340 mil escolas. E sabe o que foi feito com $1 trilhão? Foi comprado o equivalente a 20 toneladas de dinamite para cada ser humano da face da terra. 20 toneladas de dinamite para cada ser humano na face da terra. Graças a Deus que comigo eles não vão gastar esse negócio aí. Meus irmãos, isso é sério. 20 toneladas de dinamite para cada habitante. São 6 bilhões de habitantes aproximadamente. Isto dá para explodir o planeta Terra 100 vezes. 100 vezes. Dá para explodir o planeta Terra 100 vezes. A Bíblia fala também que aconteceria, um dos sinais seria a fome. Nos últimos 60 anos, 1.640.700 morreram devido à fome. A Bíblia diz que outro sinal que aconteceria é peste. Não tem peste, né? Ninguém mais passa por doença. Até hoje não descobriram a cura para o câncer, a cura para a AIDS, a cura para a lepra. Tem várias outras situações. Mas eu já vi leproso ser curado, eu já vi canceroso ser curado e já vi aidético ser curado. Porque só existe um que pode repreender estes males e o poder do nome de Jesus que pode curar e dar vitória. A Bíblia diz que outros sinais eram terremotos. Isto nós, principalmente eu, já estou careca de ouvir falar. Mas nos últimos 30 anos aconteceram mais terremotos do que há 100 anos passado. Quem não lembra do tsunami? Todo mundo ficou vidrado. É claro, crente que é crente não tem televisão, mas quem podia ficava vidrado nos aparelhos, na mídia, para ver o que aconteceu através do tsunami. Mas sabe o que aconteceu? Na mesma semana que o tsunami atingiu aquela área da Índia, mais de 1.500 terremotos foram registrados no planeta Terra. Mas o que acontece? Os homens, os governos estão tão temerosos e algum deles, pasme, são desviados e sabe que a Bíblia diz que isso aconteceria, mas eles querem aliviar
eles querem tapar o sol com a peneira. Então todo mundo focaliza aquilo ali, todo mundo focalizou o tsunami, mas os outros 1.500 terremotos que deu, ninguém soube, mas a Bíblia Sagrada diz que isto aconteceria. Jesus já disse para os discípulos o que iria acontecer nos nossos dias. A Bíblia Sagrada diz que o outro sinal é ódio, traição, morte, falsos profetas, multiplicação da iniquidade, o amor esfriaria, multiplicação da ciência, e cada vez mais estas ações diabólicas estão se levantando. A Bíblia diz então que neste interim é que Deus começaria a trazer um grande avivamento para a sua igreja. E sabe o que vai acontecer, meus irmãos? Quando estes sinais se findarem e chegarem ao ponto máximo em que Deus vai permitir, é aí que vai acontecer algo que a Bíblia original do grego chama de harpazo. Harpazo, diga para o seu irmão e para a sua irmã: eu estou aguardando o harpazo de Deus, eu estou aguardando o harpazo de Deus. Oh, bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu já vi pessoas pregarem, ensinarem e dizerem, presbítero irmão Renato, eu ouvi alguns dizerem que nós vamos subir num abrir e fechar de olhos. Quantos aqui já ouviram assim? Nós vamos subir no abrir e fechar de olhos. Então abra a sua Bíblia no primeiro livro, na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15. Primeira epístola do apóstolo São Paulo à igreja de Corinto, capítulo de número 15 e versículos 51 e 52. Por gentileza, me acompanhe em dois versículos que eu quero ler. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 e 52. Diz-nos a Bíblia Sagrada: eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Muitas vezes erramos por não examinar as Escrituras, e que coisa linda é quando nós somos apegados às Escrituras. A Bíblia não diz que nós vamos subir no abrir e fechar de olhos, a Bíblia diz que nós vamos ser transformados no abrir e fechar de olhos. Oh, glória ao nome de Jesus! E o que isso quer dizer, pastor Rubem? Quer dizer que um piscar de olhos é 1/1000 de segundo. Tente piscar o seu olho, você não vai perder quase nada do que aconteceu, mas a Bíblia Sagrada nos diz que neste piscar de olhos, neste 1/1000 de segundo, que nem dá para perceber se algo não aconteceu, você vai ser transformado num corpo de glória. Oh, aleluia! Este corpo corruptível, incorruptível se transformará, e ele então vai ser transformado, e nós vamos subir nos ares. E escute-me aqui, nós não vamos subir no abrir e fechar de olhos. Eu vou ver você subindo, você vai ver eu subindo, eu vou ver você subindo, eu vou ver você subindo. Nós vamos um olhar para o outro dizendo: olha só o que está acontecendo, eu estou transformado, e todos nós vamos voar nas alturas e vamos nos encontrar com o Senhor nos ares. Por isso a Bíblia Sagrada diz, não precisa abrir a sua Bíblia, a palavra de Deus nos diz no primeiro livro, na primeira epístola, melhor dizendo, o apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo de número 4 e o versículo de número 16, diz-nos a Bíblia Sagrada: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Alguns ensinam que o alarido é o barulho dos anjos que vão estar descendo de lá. Vamos buscar a igreja, vamos buscar a igreja, vamos buscar a igreja. É uma barulheira tremenda. Por quê? Porque é o casamento do Filho de Deus. Jesus Cristo está descendo para vir buscar a sua igreja. E a Bíblia Sagrada nos mostra que quando havia um casamento, os convidados também ficavam faceiros. Os convidados também ficavam muito contentes e alegres. Hoje em dia, nos momentos que vivemos, tem gente que fica alegre só porque vai comer uma churrascada no casamento, mas não, naquela época eles ficavam alegres, porque era uma família a mais que estava surgindo, e Deus estava abençoando aquele enlace. E agora imagina que festa tremenda é quando os anjos com o alarido descendo do céu para vir buscar a noiva do Cordeiro. Então o primeiro sinal é o alarido, o segundo sinal é voz de arcanjo. O arcanjo, que é o superior aos demais, aliás, ele tem uma ordem
ordem, uma posição superior, mas ele é o mesmo que os outros. Ele vai estar coordenando e ele é que vai dar as ordens. Sabe, quando o exército passa na rua, tem aquele na frente gritando 1, 2, 3, 4 e os outros todos repetem. Assim vai ser a voz do arcanjo. Eu não sei o que ele vai dizer, eu não sei o que ele vai falar, mas vai ser lindo o arcanjo na frente vindo buscar a noiva e todos os anjos atrás com alarido. E agora a Bíblia Sagrada diz que Deus vai soar uma grande trombeta. Oh, aleluia! Eu não vejo a hora de escutar o sonido da trombeta. Deus vai se levantar do trono, vai soprar uma grande trombeta, porque o seu filho está vindo buscar a sua noiva para estar nas bodas do Cordeiro. O bendito é o nome do Senhor Jesus. E a Bíblia diz então que nós vamos ser transformados num abrir e fechar de olhos. E então, depois de sermos transformados, seremos arrebatados. É o que a Bíblia chama de harpazo, que no latim se diz raptus, o que nós no português chamamos de arrebatamento. Jesus vai vir arrebatar a sua igreja. Não vai ser visível para o mundo, mas vai ser visível para os salvos. Eu e você vamos nos enxergar. Muitas pessoas perguntam: será que eu vou conhecer meu irmão, minha irmã lá em cima? É claro que vai. A Bíblia Sagrada diz em Lucas capítulo 16 que o Lázaro estava no seio de Abraão e o rico estava no Hades. E quando ele olhou ao longe, ele viu que Abraão e Lázaro estavam lá no paraíso. E ele gritou: Pai Abraão, Pai Abraão. Como é que ele ia saber que ele era Abraão se ele não soubesse a fisionomia dele? Eu tenho uma notícia, não sei se vai te alegrar ou te deixar triste. Você vai ser transformado, mas eu vou te conhecer lá, você vai me conhecer lá, nós vamos saber quem é quem lá. Mas a coisa mais bonita é que a Bíblia diz que quando nós chegarmos lá, cada um de nós vai receber uma pedra branca com um novo nome, que nem nós sabemos, só Ele e o Pai. Deus tem um novo nome para ti, Deus tem uma nova vitória, uma nova direção para a tua vida. Aleluia, que coisa gloriosa, meus irmãos, é o arrebatamento da igreja. Em alguns lugares já não se ensina e muito menos se crê no arrebatamento, mas Deus permitiu-me nesta noite falar primeiro sobre a grande tribulação, para que você ficasse pensando: tudo isso vai acontecer de ruim, então Deus não é amor, porque Ele vai permitir eu sofrer tudo isso? Não, Deus é amor tão grande, que Ele está te dando uma oportunidade hoje, para que a tua alma não vá para o inferno. Tome uma posição e suba juntamente com a igreja no dia do arrebatamento. Deus não quer te queimar no fogo do inferno, não. Deus quer te transformar, Deus quer te transformar, Deus quer te transformar e te levar para morar com Ele na glória. Oh, bendito é o nome de Jesus. Fique de pé, as horas se vão. Nós temos a Santa Ceia ainda. Depois disso vai haver o tribunal de Cristo. Depois, durante as bodas do Cordeiro, é a grande tribulação aqui embaixo. É muita bênção de Deus, mas isso é só para aquele que for fiel. Por isso Jesus termina o capítulo 24 e verso 14 dizendo: porém aquele que perseverar até o fim, é aquele que perseverar até o fim. Não é que vai até um ponto e daqui a pouco desiste. Não é quem vai até meio do caminho e diz: foi duro, mas eu fui até o meio. Não adianta ir até o meio. Eu fui quase até o fim, deu 99,9%. Não adianta, tem que ser até o fim, até o fim, até o fim. O harpazo é para a igreja de Jesus Cristo, para aquele que tiver a sua vestidura lavada no sangue do Cordeiro e tiver o seu nome escrito lá no livro da vida. E meus irmãos, escute-me aqui: a igreja do arrebatamento, ela não é igual a qualquer igreja, não. A igreja do arrebatamento tem muitos sinais que diferenciam ela de qualquer outra igreja. Aleluia! Nós fomos alugar um prédio no interior do estado e o proprietário não queria alugar o prédio. E então o irmão que estava comigo perguntou: por que o senhor não quer alugar? É para uma igreja, nós somos sérios. Ele disse: é por isso que eu não quero alugar, porque é para crente. Eu tive 2 funcionários crentes, os 2 me botaram na justiça e não era justo. Se eles tivessem razão, ainda eu relevaria, mas não era justo. Eles foram
safados comigo. E aí então o irmão que estava comigo disse para ele, não, é que eles eram de outra igreja. Como assim? Tem a igreja que vai subir, tem a igreja que vai ficar. E qual é a diferença? E nós pregamos sobre o arrebatamento e dissemos, essas pessoas que fazem isso, que fazem fofoca, murmuração, falam mal do irmão, da irmã, até do próprio pastor, tem gente falando, esses fazem parte da igreja que vai ficar. E qual é a diferença? A igreja que vai subir é diferente. Eles se inclinam para as coisas do Espírito, eles sempre procuram se esforçar para obedecer a palavra, e eles têm desejo de subir no dia do arrebatamento. Esta é a igreja que vai subir. Ela faz a diferença no seu caminhar, ela faz diferença no seu falar, ela faz diferença até no vestir, porque em tudo, nos mínimos detalhes, ela é diferente da igreja que vai ficar. Quantos fazem parte da igreja do arrebatamento? Erga a tua mão e diga, Deus, a partir de hoje eu quero participar do harpazo, eu quero fazer parte da igreja do arrebatamento. Tome a mão do irmão e da irmã que está ao seu lado. Enquanto nós vamos adorar a Deus, nós vamos orar e pedir para Deus colocar o espírito de temor, e pedir para o Senhor colocar o espírito de temor nesta igreja cada vez mais, para que nós não venhamos simplesmente estar grudados numa placa. Isso não adianta nada. Nós temos que estar grudados nas promessas e querer obedecê-la. Aí nós vamos subir no dia do arrebatamento. Oh, bendito é o nome de Jesus. Eu quero convidar você, enquanto o irmão Evandro vai estar adorando, eu quero convidar você que nesta noite quer fazer um propósito de cada vez mais se esforçar para fazer parte da igreja do arrebatamento. Escute-me aqui, eu não estou dizendo que você não faz parte da igreja do arrebatamento, mas Deus nesta noite nos adverte e traz-nos uma mensagem para que nós venhamos temer mais a Ele, para que venhamos vigiar para fazer parte da igreja do arrebatamento. E você que nesta noite quer fazer este voto de se esforçar um pouco mais, de tomar uma posição um pouco mais para fazer parte da igreja do arrebatamento, eu te convido, sai agora do teu lugar. Oh, bendito é o nome do Senhor. Oh, rabacadarabaxadaga. Oh, raplavadagashandagamarrai. Tem muita igreja linda. Tem muita igreja que tem tudo que todas têm, mas infelizmente não vai participar do harpazo. Infelizmente no dia do arrebatamento eles vão ficar alguns olhando para a cara do outro e dizer, no fim aquele radical, no fim aquele extremista tinha razão, era verdade, eles foram e nós ficamos. Não passe esta triste situação. Deus hoje quer de você um compromisso mais. Hoje Deus te dá a opção de escolha. Você quer sofrer na grande tribulação ou quer subir na igreja do arrebatamento? Hoje é noite de tomar uma posição. Hoje é noite de festa, porque é Santa Ceia e Jesus está chamando a sua noiva para um particular, dizendo, minha noiva, eu não quero te perder. Se tu tiveres mancha, tu não vai te encontrar comigo naquele grande dia. Eu quero ter o prazer de te ver nas bodas. Esforça-te, esforça-te um pouco mais. Os obreiros orando, a igreja orando, os irmãos orando, os jovens orando, as irmãs orando. Faça parte da igreja do arrebatamento. Entrei no meu jardim, colhi os meus perfumes para te dar. Você não é qualquer crente, não. Você não é qualquer tipo de igreja, não. Deus te ama e quer que você faça parte da igreja do arrebatamento. Para te dar, teus perfumes são suaves. Receba o sinal da igreja do arrebatamento. Receba o poder da igreja do arrebatamento. Receba a unção da igreja do arrebatamento. Receba a santidade da igreja do arrebatamento. E o Espírito diz vem, e a noiva diz vem. Quem tem sede venha e beba da água da vida. Ora vem, Senhor
Jesus! melhor do que o vinho. Chega de parar de brincar de crente. Chega de brincar de salvo. Chega de brincar de evangélico. É hora de tomar posição. Jesus está voltando. Eu vou deixar meu noivo entrar. Vou cear com ele. Ao seu amor eu vou me entregar. Entrei no meu jardim. Receba o toque. Receba o toque do Espírito que vai transformar e arrebatar a igreja. Receba o toque do Espírito que vai transformar e arrebatar a igreja. Colhi os meus perfumes. O mesmo Espírito que vai transformar e arrebatar. Ele está aqui para te ajudar a vencer. Ele está aqui para te ajudar a vencer e transpor as barreiras de dificuldades. Os perfumes são suaves, suaves. O teu amor melhor do que o vinho. Os perfumes são suaves. Melhor do que o vinho. Abraça o teu irmão, a tua irmã e diga: vamos nos esforçar para subir. Vamos nos esforçar para subir. Vou abrir o meu coração. Oh, aleluia, 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 aleluia. Eu vou deixar meu noivo entrar. Vou cear com ele. Ao seu amor eu vou me entregar. Vou cear com ele. Ao seu amor eu vou me entregar. Oh, aleluia. Rabacandara Shando Kabadara Bacandora Gadara Bashura Bagahaya. Oreca Plavador Dorebidoro Koda Rapacadara Bedegevandoro Kolara Bashura Kapadara Gahandara Bashura Bagahaya. Raplavasu te plavando gochando rada cabandara bashura kabaga handara bashura baia. Oh, aleluia, 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 aleluia. Napakarra bashura baga handara. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, Espírito de Deus, Espírito de Deus, Espírito de Deus. O Espírito e a noiva dizem: vem. Rapadara gachanda gavandara pacandora garrandara bashura bagarrandara bagarraia. E quem ouve, diga vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Glória a Jesus, glória a Jesus. Oh, radarachada kabadagadara batora bashura bagarraia. Não quero estar aqui quando as trombetas tocarem. Não